Conosco na reunião temos mais de 100 inscritas. Vamos esperar que façam a sua admissão à medida que a reunião vai decorrendo. É um enorme prazer para o Planaton Clube de Lisboa receber tanta gente de tantos países. Já percebemos que estavam aqui os nossos amigos do Brasil e pessoas também da Suíça, ainda bem. Nós vamos manter sempre os microfones desligados. As perguntas que queiram colocar podem colocá-las no chat que eu vou fazendo chegar aos moderadores. Se tiverem alguma dúvida, alguma questão, podem sempre utilizar o chat para nos contactar. Estaremos atentos ao chat durante toda a reunião. Sem mais delongas, eu passaria então palavra ao presidente do Planaton Clube de Lisboa, Mário Almeida, que fará a apresentação dos convidados. Mário, passo a palavra. Boa noite a todos. Cabe-me esta responsabilidade de abrir esta sessão, que vai sendo habitual que o Planaton Clube de Lisboa promova sessões com uma grande acuidade e com uma grande atualidade. Neste particular, vamos contar com a presença da Sra. Secretária de Estado para a Integração e as Migrações, a doutora Cláudia Pereira, com o Sr. Presidente do Conselho Diretivo do Instituto Português de Desporto e Juventude, Dr. Vítor Pataco, e o Dr. José Reis, vogal do Conselho Diretivo da Alto Comissariado para as Migrações. A Sra. Secretária de Estado, por razões de compromisso de agenda, fez questão em vir fazer a abertura e fazer uma intervenção de contexto relacionado com o tema desta conferência, deste debate, posto que terá que se ausentar, e vamos continuar neste périplo sobre este tema com o Dr. José Reis e o Dr. Vítor Pataco. Ajudar-me-á na moderação Pedro Dias, que é um atleta olímpico na área do judo, é um homem que tem feito investigações nesta área da inclusão e é, digamos, uma possibilidade importante na libertação do tema que vamos estar aqui neste momento a debater. O Planaton Clube de Lisboa é um clube com 41 anos da sua atividade e no decurso destes 41 anos promoveu inúmeras dezenas de sessões sobre os temas mais variados e de uma enorme relevância para o desporto e para a sua missão, que é pugnar para que os valores do desporto, quer de ética, quer de fair play, constituam um instrumento importante para todos os assuntos relacionados com a cidadania, o comportamento cívico dos cidadãos. Nós temos tido uma intensa atividade. Este ano que passou, revigorámos o nosso esforço e a nossa energia, que até inclusivamente para a sua memória histórica, o Planaton Clube contratou uma equipa de realização para fazer um filme que estará disponível brevemente, que tem como título Um Ano de Resistência em Conformidade ao Covid-19, onde passamos por um conjunto de sessões fantásticas na sua intervenção, em que vários temas são extraordinariamente atuais. Um deles tem a ver com a presidência da União, em que tivemos o prazer de ter em nossa sala os últimos 4 secretários de Estado desde 2008, o Dr. Antônio Dias, o Dr. Alexandre Mestre, o Emílio Guerreiro e o Dr. João Paulo Rebelo, e, portanto, isto demonstra que, de facto, o Planaton Clube de Lisboa tem encontrado capacidades, neste momento muito difícil para a sociedade portuguesa e mundial, para tratar de temas que são sempre de enorme relevância. Nós entramos num ciclo de 3 subcapítulos na área da inclusão. Nós, no dia 22 de novembro, fizemos uma sessão, contámos com o diretor de desporto do Instituto Português de Desporto e Juventude, o Dr. Jorge Carvalho, e com o presidente do Instituto Nacional para a Reabilitação, Dr. Humberto Santos, e também com uma nossa sócia e membro, Dr. Leonor Muniz Pereira, que é professora na Faculdade de Motricidade Humana, para versar sobre o tema
do papel do desporto na inclusão de pessoas com deficiência. Saltamos para um outro tema que tem a ver com o papel do desporto na inclusão dos imigrantes e faltar-nos-á uma segunda classe de tema que tem a ver com a igualdade de género, o papel do desporto justamente para contribuir para que a sociedade esteja equilibrada, em equidade, com aquilo que é a proporção de género entre homens e mulheres, basicamente no acesso ao desporto e o papel que o desporto possa ter em libertar esta situação. Sem mais delongas, até porque depois passarei a pedir a palavra ao Dr. Vítor Pataco, ao Dr. José Reis, e depois entraremos numa situação mais interativa de questões sobre o tema. Eu passava a palavra à Sra. Secretária de Estado, a Dra. Cláudia Pereira, para que nos possa dizer, em termos de política e estratégia que envolve toda esta temática, não só na parte específica do desporto, no seu papel para a inclusão dos imigrantes, mas também em toda a problemática que rodeia esta enormíssima comunidade de imigrantes que existe em Portugal. O Dr. José Reis provavelmente vai nos atualizar relativamente a alguns números, mas pelos detalhes que temos, andam em cerca de 600 mil cidadãos que por aqui andam em Portugal e muitas vezes sujeitos a um fator de exclusão que pretendemos dirimir com o papel do desporto nessa matéria. Sr. Doutor, faz favor, ponha o seu som em vivo e faz favor, dê as suas palavras aqui à conferência. Obrigado. Boa noite a todas e a todos. Muito obrigada, Sr. Presidente, Engenheiro Mário Almeida, pelo convite e por ter proporcionado este debate, particularmente em tempos de Covid. Gostaria também de saudar os restantes participantes, em particular o Dr. Duarte Lopes, secretário do Conselho Diretivo do Panathlon Clube de Lisboa, o Dr. José Reis, vogal do Alto Comissariado para as Migrações, o Dr. Vítor Pataco, presidente do Conselho Diretivo do Instituto Português de Desporto e Juventude, e o Dr. Pedro Dias, atleta olímpico de judo. Gostaria também de cumprimentar todos os participantes, tanto em Portugal como na Suíça e no Brasil. Eu começo por reconhecer o papel muito importante que o Panathlon Clube tem proporcionado ao estimular pontes entre diferentes intervenientes, estimular o diálogo e assim promover o desporto e a coesão social. Gostava também de acrescentar que o desporto foi muito importante, particularmente na minha adolescência, a ginástica acrobática, não só pela questão da saúde, mas também pela forma como isso condicionou a minha identidade e atualmente. E começo por partilhar uma história que retrata a viagem de diferentes atletas de origem imigrante que alcançaram sucesso nas suas carreiras. Podia falar do Nelson Évora, do Francis Obicoelo, da Naide Gomes, mas hoje falo-vos do Farid Walizadeh. O Farid é um jovem de 22 anos, é oriundo do Afeganistão e saiu com apenas 17 anos. Ele passou pelo Paquistão, pelo Irão, por períodos de detenção, até que chegou ao Alto Comissariado das Nações Unidas em Istambul, na Turquia, onde aprendeu pela primeira vez boxe. Em 2012, o Farid conseguiu chegar a Portugal e vive atualmente em Lisboa. Estuda arquitetura e está a preparar-se com o apoio do Comitê Olímpico de Portugal, penso que aqui também presente, para participar nos próximos Jogos Olímpicos. Para Farid, o desporto foi uma forma de esquecer o trauma e rapidamente passou a ser uma ferramenta para combater o stress. A cada dia a sua aspiração a algo maior foi ganhando forma e agora está muito perto de concretizar o seu sonho. E como o mesmo afirma, o desporto deu-me coragem e o poder, psicológico e físico, para sonhar e tentar de novo. Com a vida suspensa, o boxe apareceu na sua vida como um fator crítico de mudança no seu rumo. E recentemente Farid e o Dorian Keletela, um outro atleta refugiado acolhido em Portugal e que se dedica ao atletismo, na passada segunda-feira conheceram o Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados, Filippo Grandi. Foi-lhes dado grande destaque internacionalmente em diferentes mídias e são um exemplo para todos, não apenas para os refugiados. Para mim esta não é apenas uma história de sucesso, é também uma história de demonstração do desporto na integração das populações com maior vulnerabilidade na nossa sociedade.
Portugal, este governo criou pela primeira vez a pasta da Secretária de Estado para a Integração e as Migrações, há cerca de 1 ano e 3 meses, com o objetivo de desenvolver ações com populações imigrantes, populações refugiadas e populações ciganas, e proporcionar caminhos para a sua plena integração. E o desporto é uma das principais ferramentas. Esta temática importante quando temos, como o Sr. Presidente disse, cerca de 600 mil imigrantes em Portugal, dos quais 133 mil são jovens, pelo que é premente, e temos reunido com várias autarquias com diferentes programas, estimulando a construção de equipamentos desportivos e de práticas desportivas para quem não consegue pagar ou tem posses para pagar as mensalidades de prática de desporto. É também um instrumento de excelência e de mediação. É muitas vezes através do desporto que diferentes nacionalidades ou que diferentes serviços conseguem ter sucesso. Gostava também de vos dizer os instrumentos de política de integração, tanto a nível nacional como internacional. E o desporto é um dos fatores principais em 5 instrumentos. Na Estratégia Nacional para a Integração das Comunidades Ciganas, no Plano Estratégico para as Migrações, em terceiro, no Plano Nacional de Implementação do Pacto Global para as Migrações das Nações Unidas, em que Portugal é o único país europeu que foi considerado Champion Country. Em quarto, nos vários temas que promovem a infância e juventude e envolve diferentes entidades públicas e privadas em diferentes planos municipais de integração de migrantes. E em quinto, o novo Pacto da Ação para a Inclusão e Integração apresentado pela Comissão Europeia e que agora Portugal preside à presidência. Portanto, o desporto é uma medida estratégica para atingir os objetivos de termos uma sociedade mais rica, mais equilibrada e mais coesa. E apresento 3 programas específicos, ora promovidos, ora participados pelo Alto Comissariado para as Migrações. O primeiro programa Escolhas existe há 20 anos, normalmente funciona em bairros com elevado nível de desemprego, ou de insucesso escolar, ou de abandono escolar, ou de delinquência. E, portanto, tem um fator primordial ao inverter o percurso de insucesso escolar de muitos jovens e ao transformá-los em sucesso escolar. E muitos desses projetos têm o desporto como ferramenta principal. Desde 2001 este programa já abrangeu 400 mil crianças e jovens e na última geração 37 mil crianças. Nas diferentes gerações, o Escolhas foi criando parcerias locais com os parceiros na área do desporto e uma das iniciativas, a Liga Escolhas, iniciou-se em 2011 e consiste numa competição de futebol de 7 que valoriza o espírito de equipa, a integração social, o sucesso escolar e a igualdade contra a discriminação. E gostaria de dizer que mais de 50 projetos foram envolvidos nas diferentes edições, mobilizando mais de 1000 jovens, 80% dos quais melhoraram os seus resultados escolares. E repito, o desporto com a Liga Escolhas mobilizou mais de 1000 jovens, 80% dos quais melhoraram os seus resultados escolares. Em 2016, a Liga Escolhas ficou em segundo lugar na categoria Integração das Populações Marginalizadas do Prémio Europeu para a Integração Social através do Desporto. Portanto, um reconhecimento internacional desta prática. O segundo programa que apresento, e gostaria de frisar que desde 2003 Portugal tem vindo a desenvolver uma integração de proximidade e como? Através da criação de 114 centros locais de apoio imigrante, portanto funcionam para além dos 3 centros nacionais em Lisboa, Porto e Faro, em 114 regiões no país, para os imigrantes que têm dificuldade em falar português, é muitas vezes o primeiro centro onde se dirigem, e também aqui temos um exemplo emblemático do desporto como mecanismo de integração, como o projeto Corfebol Sem Fronteiras, que penso que o Presidente conhece bem. É o único desporto que permite a igualdade de género na constituição de equipas, 5 homens e 5 mulheres, e que permitiu equipas corfoptulistas, representando mulheres e homens imigrantes, dando-lhes uma identidade e o seu sentimento de pertença e identidade, mas também de coesão social. Espero que possamos dinamizar mais o Corfebol Sem Fronteiras. Em terceiro, e penso que todos sabem, Portugal aceitou o desafio de acolher 500 jovens e crianças refugiados vindos de campos refugiados da Grécia. Desses 500 já recebemos cerca de 78 e para estes 78 crianças e jovens a educação não formal como o desporto é vital e por 3 motivos.
Primeiro porque muitas vezes não nos lembramos, mas estes jovens não tiveram infância. Portanto, países onde há guerra não é possível muitas vezes ir à escola ou ter práticas como o desporto. Segundo, estas práticas cotidianas de educação não formal ajudam as crianças a ter competências sociais. E em terceiro, o desporto é um dos mecanismos privilegiados. Nesse sentido, e o primeiro grupo destes jovens chegou em julho, o último este mês, e há uma parceria entre o Alto Comissariado para as Migrações e a Fundação Benfica, o Welcome True Football, em que 43 jovens estão a jogar futebol através desta parceria. Temos também já 4 jovens autonomizados que integrou uma equipa de futebol e que também para ele foi o meio para a inclusão na sociedade portuguesa. Portanto, o desporto é um instrumento essencial para capacitar os líderes da amanhã. Gostava também de referir aquilo que já muitos nós sabemos, que os equipamentos desportivos promovidos por câmaras municipais ou juntas de freguesia, onde normalmente campos de basquete ou campos de futebol, são muitas vezes o único espaço numa cidade ou numa aldeia onde pessoas de diferentes nacionalidades se encontram. Dou um exemplo, poderia dar muitos outros. Em Alenquer, cerca de 37 nacionalidades é ali que se encontram. Em Lisboa, no centro de Lisboa, no Campo Martins da Pátria, o campo de basquete é o único espaço onde chineses se reúnem com alemães, bangladeshis com cabo-verdianos e com portugueses. E, portanto, é um dos mecanismos mais eficazes de integração. Gostava também de realçar o empenho e o profissionalismo muito do movimento associativo, desportivo nacional, em prol do trabalho desenvolvido, muitas vezes de forma completamente gratuita, na inclusão e integração dos cidadãos imigrantes em Portugal. Também de muitos portugueses, como foi o meu caso na minha infância, que só mais tarde reconheci o papel desse movimento associativo e toda a generosidade que proporcionaram. Infelizmente, por uma questão de agenda, não poderei ficar muito mais tempo, mas espero que estes exemplos sejam uma prova da importância do desporto da integração. O nosso trabalho de ensinar a essas crianças e jovens as competências necessárias para a integração, mas também que lhes permitir ultrapassarem-se a si próprios. E deixo aqui um testemunho do Farid com que comecei. Se olharmos para o lado negativo dos problemas, ficamos mais tristes e estressados. Mas há sempre um lado bom dos problemas, que talvez não se consiga ver na altura. Abordo o problema dessa forma, e então o problema torna-se mais fácil de lidar. Acho que não é preciso refletirmos muito para ver que isto são de facto as palavras de um líder, inspiradoras. Referi também que o período de pandemia ao Farid tem permitido melhorar as suas competências físicas e aumentar as possibilidades de integrar a equipa olímpica dos refugiados nos próximos Jogos Olímpicos. Gostaria de pedir desculpa por não poder continuar por uma questão de agenda. É um tema que me é muito caro, não só em termos profissionais, mas também pessoais, mas desejar-vos uma sessão muito inspiradora e um debate muito bom. E terminar dizendo que, tanto aqui no gabinete, contamos com todos para continuarmos a trabalhar para criar mais e melhores oportunidades e construirmos percursos de integração como os do Farid. Muito obrigada. Sra. Doutora, obrigado pela sua intervenção e embora tenha se ausentar, vai com certeza acompanhar em diferido aquilo que nós iremos estar aqui a falar. Eu então chamava a poder prestar alguns momentos de reflexão o Dr. Vítor Pataco, Presidente do Conselho Diretivo do Instituto Português de Desporto e Juventude, que peço que ative o seu microfone e passe às luzes da ribalta, faz favor. Muito obrigado, uma saudação muito rápida a toda a audiência, incluindo a nossa audiência fora no estrangeiro, de Portugal, da Suíça, do Brasil e há um terceiro, Brasil, Suíça e há um terceiro país, não há? Está-me a escapar. Bom, uma saudação especial à Senhora Secretária de Estado, à doutora Cláudia Pereira, que nos fez aqui uma abordagem muito interessante e abrangente e que nos dá, de facto, uma leitura e uma perspectiva muito, eu diria, muito clara daquilo que o desporto pode fazer do ponto de vista da inclusão.
Uma saudação ao presidente do Panathlon, a toda a equipa do Panathlon, aos moderadores, ao Pedro Dias e também ao presidente do Panathlon, neste caso, que faz uma dupla. Enfim, um agradecimento geral àqueles que põem este tema na agenda. Eu diria que, do ponto de vista da matéria que está aqui em discussão, o desporto, efetivamente, tem sido um instrumento muito, muito forte e, neste ponto, Portugal tem sido, eu diria, um país que tem estado sempre à frente e na vanguarda, até do ponto de vista internacional. Em 1979, e só para fazer aqui um curto apontamento histórico, 3 anos antes do nascimento do nosso moderador, Pedro Dias, Portugal esteve, através da Direção-Geral dos Desportos, na altura, na organização, ou organizou um importante seminário sobre este assunto, que depois veio a dar a uma primeira publicação relacionada precisamente com o desporto para imigrantes e que foi publicada à data pela própria Direção-Geral. Depois o tema foi percorrendo a agenda europeia, entrou na ordem de trabalhos da terceira Conferência de Ministros em 81, é um tópico que tem vindo a ficar plasmado em todos os documentos, ou em vários documentos, a própria Carta Europeia do Desporto, a nossa Constituição, toda a legislação em matéria desportiva plasma também este assunto, e eu diria que o próprio Tratado de Lisboa, enfim, eu diria que na área social, em que se há área social em que a inclusão é uma realidade muito natural, é precisamente o desporto. Salvo raras exceções, como já foi aqui mencionado pela Sra. Secretária de Estado, as organizações desportivas acolhem os imigrantes e têm um papel fundamental do ponto de vista instrumental na sua inclusão e fazem-no com muita naturalidade e, eu diria, em muitos casos até com vantagem para essas próprias organizações. Portanto, sabemos que estar plasmado em documentos e também na agenda política não significa uma prática garantida. Mas eu penso que é isso que vamos debater a seguir. Eu não quero tomar agora já muito tempo, mas no caso português e no caso do desporto, eu acho que essa prática existe e tem feito muito. O exemplo que a Sra. Secretária de Estado deu do Farid é um excelente exemplo. Aliás, ele está alojado precisamente no Centro de Alto Rendimento do Jamor, que está sob a tutela do desporto, é acompanhado também pelas nossas equipas, para além do Comitê Olímpico, e é de facto um exemplo muito expressivo daquilo que o desporto pode fazer nesta área. Mas eu, para já, ficava-me por aqui. Obrigado pelas suas palavras. Dr. José Reis, vogal do Conselho Diretivo do Alto Comissariado para as Migrações, eu peço-lhe então que promova aqui a sua mensagem, ativando o seu microfone e começando a sua intervenção, faz favor. Muito obrigado e muito boa noite a todos. Cumprimentar em particular a Sra. Secretária de Estado, o Dr. Vítor Bataco também enquanto Presidente do IPDJ, quem me convidou... Eu é que me esqueci de o cumprimentar. Dr. Mário, o Dr. Duarte Lopes, todos os presentes, é uma honra estar aqui e é um prazer estar a falar deste tema que me diz tanto e se calhar quando veem o título de vogal do Conselho Diretivo, à primeira vista não perceberão que me diz muito mais do que a instituição que eu represento neste momento, porque eu próprio fui atleta de competição durante muitos anos e tive a felicidade e a honra de representar a nossa seleção portuguesa, mesmo sendo filho de cabo-verdianos e de me considerar luso-cabo-verdiano, tive a honra de representar Portugal durante 11 anos nos campeonatos da Europa, campeonatos do mundo, portanto, como verão, é algo que me diz muito o desporto e confirmo que de facto é um fator de inclusão, mais do que de integração, acho que é um fator de inclusão, porque faz-nos sentir todos um só. Era uma nota prévia que eu queria deixar aqui, antes de começar. Depois, nós, o Alto Comissariado para as Migrações, e aqui muito do que era importante e fundamental foi dito pela Sra. Secretária de Estado,
Ao longo de vários anos temos vindo a fazer um trabalho de proximidade no que diz respeito à integração dos imigrantes. E aqui acho que é importante também desconstruir aqui algumas coisas, porque os imigrantes são uma contribuição efetiva. Os últimos dados que temos relativamente a 2019 comprovam que o saldo positivo das contribuições versus o que o Estado investe na proteção social dos imigrantes é positivo em cerca de 884 milhões de euros. Portanto, não estamos a falar aqui de um número pequeno. Aqueles 111 milhões são um investimento que repercutem-se em 884 milhões de euros de vantagem líquida, e já não estou a falar das questões humanitárias, das questões solidárias, estou a falar em números só, em termos meramente racionais. E em termos meramente racionais é uma vantagem nós termos imigrantes cá em Portugal. Também é facto e está comprovado que os imigrantes contribuem de forma significativa para o equilíbrio da nossa demografia. Como sabemos, Portugal tem aqui uma carência, um déficit ao nível demográfico, tendencialmente a envelhecer, e os imigrantes, com a sua taxa de natalidade, acabam por equilibrar essa balança. São questões que nós devemos olhar para elas de forma natural, mas também olhando dessa forma natural, percebendo que é necessário fazer tudo o que for possível para que essas pessoas se sintam tão portuguesas quanto possível, porque serão uma mais-valia, não só nesses fatores que eu falei que são mais básicos, mas também naquilo que é a nossa própria coesão enquanto país. E eu acabo sempre por misturar a minha experiência de vida com esta instituição que eu represento neste momento, porque de facto eu sinto que é uma vantagem para mim ser luso-cabo-verdiano. E também sinto que é uma vantagem para o país ter em Portugal alguém que consegue dar a experiência e partilhar a experiência daquilo que é a sua origem cabo-verdiana e daquilo que é a sua origem portuguesa. Portanto, claramente existe aqui todas as razões e mais algumas para nós investirmos na melhor integração e na maior inclusão possível das comunidades migrantes, mas não só das comunidades migrantes, porque também nos últimos anos figura-se aqui como premente e como algo que não podemos deixar de olhar, a questão dos refugiados que têm entrado no nosso país. E como saberão, muitas partes, infelizmente, do mundo estão em situações muito complicadas, com guerras, com ditaduras, com situações que as pessoas pura e simplesmente não conseguem lá viver, e existe esta necessidade também de acolher, e nós temos feito esse trabalho, e muito bem, como já foi dito também pelo Sr. Secretário de Estado, temos nos socorrido muito das parcerias, quer com as federações, as várias federações, com a COP, com o IPDJ, temos feito com fundações do Benfica, do Sporting, temos feito vários projetos, o projeto de escolhas que já funciona há 20 anos, ao longo desses 20 anos tivemos N eventos de parcerias, desde o Clube Escolhas à Liga Escolhas, programas de rugby, programas de futebol, programas de kickboxing, programas de handball. Estava a ver aqui a Maria Ação com um projeto também muito giro no âmbito do handball. Portanto, existem vários exemplos que nós poderíamos enumerar e que comprovam que o desporto serviu sempre para alavancar os princípios, a integração desses miúdos, porque acabam por miúdos, jovens, porque acabam por interiorizar aqueles princípios que nós sabemos que o desporto dá-nos naturalmente. A resiliência, o respeito pelo outro, o cair e tenho que me levantar e tenho que continuar, a humildade, o espírito de sacrifício. Esses princípios são fundamentais para também que eu consiga fazer a minha integração. Portanto, o que eu gostaria de ver era, por exemplo, o Alto Comissariado para as Migrações a trabalhar de forma ainda mais próxima com o Instituto Português do Desporto da Juventude, com a COP, com as federações esportivas, com as associações, para que houvesse aqui uma grande facilidade dos miúdos. E aqui eu vou arriscar e sair até do meu âmbito, não só os imigrantes, não só os refugiados, mas todas as crianças que estão nos subúrbios, que por vezes gostariam de ter a possibilidade de entrar num clube de futebol ou de entrar num desporto qualquer mais específico. Por exemplo, o atletismo tem N modalidades que são específicas
e às vezes nem sequer sabe muito bem como é que se vai lá parar, ou outros desportos, seria muito bom que houvesse esta facilidade de nós captarmos e de nós depois conseguirmos inserir e integrar os jovens nesses clubes, nessas academias, porque seria de facto um investimento que nós estaríamos a fazer. E para já é o que eu tenho a dizer, acho que teremos mais espaço depois para conversar. Obrigado. Bem, obrigado, Dr. José Reis. Eu, antes de pedir ao Pedro Dias para nos dizer também algumas coisas que tem em plano e que nós tivemos a refletir antes desta reunião, eu pedia, para facilidade de encaixar algumas das nossas reflexões, se nos podia partilhar alguns números. Por exemplo, fala-se em 600 mil imigrantes. Eu julgo que neste número estamos a falar em imigrantes que já têm a nacionalidade portuguesa e imigrantes que têm residência oficial em Portugal. Como é que isto se divide? Porquê? Eu vou-lhe dizer porquê. Porque explicitamente, por exemplo, o nosso regulamento jurídico das federações desportivas fala no seu artigo 63 que nas secções nacionais das federações esportivas só podem incluir cidadãos nacionais. E por aqui eu veria logo quanto é que, não sendo cidadão nacional, poderá ficar fora deste número. Relativamente a outro número que eu gostaria de ter presente é, desta grande comunidade, quanto é que já são segundas gerações, ou seja, já nascidos em Portugal, e quantos, e como é que isso também se compagina com aquilo que eu perguntei anteriormente. Ou seja, há inúmeras situações que eu conheço, do ponto de vista desportivo, sou presidente de uma federação e sei o que é que se passa, enfim, nas minhas comunidades. Há situações em que os pais ainda não têm a nacionalidade portuguesa, mas os filhos já a têm. Ou seja, há aqui um misturado de circunstâncias que seria bom para avaliarmos as oportunidades de atuação que pode haver. Resumindo, quantos destes números enormes de cidadãos nacionais são residentes em Portugal oficialmente, mas continuam a não ser cidadãos portugueses, e quantos é que são cidadãos portugueses, muitos deles em dupla nacionalidade. E em segundo lugar, como é que isto se divide também entre aqueles que já nasceram em Portugal, não são cidadãos portugueses por natureza, e quantos é que não residiram em Portugal. Portanto, não sei se consegue ter, enfim, sem trocados que se estou a dizer, de grandes números desta situação. Então, José Reis tem que pôr o microfone em alta para podermos ouvir. Peço desculpa. Em termos dos números oficiais que temos, nós não conseguimos fazer essa separação daqueles que já são de segunda geração. O que nós percebemos é que houve uma evolução, tem havido uma tendência, houve um decréscimo a partir de 2012, 2013, e depois gradualmente começou a subir a partir de 2017, 2018, e atualmente estamos na casa dos 590 mil cá em Portugal. Para eu lhe conseguir dar números mais específicos, eu teria que ir buscar no relatório e tentar encontrar esse segmento, que eu não sei se consigo dar-lhe este dado exatamente. Mas de qualquer das maneiras tem uma percepção. Há uma grande maioria que já são cidadãos nacionais ou são só residentes em Portugal? Desculpe, não percebi. Digamos, há aqui uma diferença de comportamento para com o desporto entre aqueles que são já cidadãos nacionais, têm tanto cidadão nacional, e aqueles que somente têm residência oficial em Portugal, embora que sejam de passaporte estrangeiro. Tem uma noção deste balanço entre este número grande? Não, como eu lhe digo, neste momento, os dados que nós temos, e eu, para lhe dar esse dado mais específico, teria que averiguar mais profundamente, mas os dados que nós temos é que é mais simples perceber, e o que eu lhe posso dizer até mais do que isso é que a dificuldade que existe para aqueles que ainda não têm a situação regularizada, e penso que estará-me a falar nesses números, se calhar naqueles cidadãos que ainda estão em fase de busca da regularização, por exemplo. não é? Sim, por exemplo. Aqui ainda existe um grande número que nós acabamos até por nunca saber exatamente, porque existem muitos que não têm dado entrada
no CEF depois não conseguimos ainda ter esses números, só depois da manifestação de interesse estar submetida é que eles acabam por ter essa entrada no sistema. Portanto, existe aqui um número muito grande que nós desconhecemos, não é? Que não sabemos concretamente quantas pessoas é que estão ainda nesta fase em que estão à espera ou estão a tentar submeter a sua manifestação de interesse para dar início ao processo de regularização, e naturalmente essas pessoas depois acabam por estar em condições muito mais desfavoráveis comparativamente com aqueles outros que entretanto submetem a manifestação de interesse e entram no processo de regularização. Portanto, eu diria que há aqui três fases de mais ou menos 3 fases e com condições diferenciadas aos níveis até dos direitos que essas pessoas acabam por ter. Tem a ver com aqueles que nós oficialmente desconhecemos, tem a ver com aqueles que estão naquela fase em que integraram ou submeteram a manifestação de interesse e estão no processo de regularização, e só numa terceira fase aqueles que já têm a autorização de residência e posteriormente aqueles que eventualmente acabam por conseguir a nacionalização. Muito bem, sim senhor. Pedro Dias, queria chamar a tua experiência nestas matérias, porque sei que na tua área de investigação para objetivos diversos versaste a questão da inclusão. Sei que nos queres dizer alguma coisa sobre isso, se faz favor, se chegares à frente. Muito boa noite a todos, sintam-se todos cumprimentados pela minha pessoa. Muito obrigado ao Mário Almeida pelo convite para estar aqui, sinto-me muito honrado, e porque este tema efetivamente diz-me muito. Os meus pais são imigrantes, a minha mãe é moçambicana, o meu pai é angolano, e eu fui atleta da seleção portuguesa de judo e atleta olímpico durante 10 anos, então tudo aquilo que eu sou hoje eu devo ao desporto, e o desporto soube-me acolher num país que não era o país de origem da minha família. E eu também tive a oportunidade de experimentar o que era ser imigrante. Em 2011 eu embarquei numa aventura e fui para o Brasil, e um grande abraço para os meus compatriotas brasileiros do outro lado do oceano. E qual é que é a primeira coisa que uma pessoa faz quando chega a um país onde não conhece absolutamente ninguém? É tentar encontrar alguns elos de ligação naquilo que gosta de fazer, que era desporto. E eu era judoca, cheguei ao Brasil, à cidade de Maringá, estado do Paraná, e quis fazer desporto. Então a primeira coisa que eu me tentei fazer foi inscrever-me na Federação Paranaense de Judo. E qual não foi o meu espanto quando eu descobri que eu estava proibido de poder fazer judo no Brasil. Porquê? Porque as regras daquela federação, que eram muito antigas, não foram atualizadas, não permitiam que estrangeiros praticassem aquela modalidade naquele estado específico, no estado do Paraná. Portanto, durante 1 ano e meio eu tive de levar a federação a tribunal, e durante 1 ano e meio eu fui proibido de poder praticar judo, simplesmente porque não tinha nascido naquele país. Então, naquela altura já cresceu uma grande revolta em mim dessas situações, e de começar a pensar que em Portugal também poderiam haver algumas situações desse género. Depois acabei por sentir um pouquinho mais na pele, efetivamente, um pouquinho esse caso. Em 2017 volto para Portugal, constitui família, entretanto, no Brasil, e um dos meus filhos, enteado, filho com a nacionalidade brasileira, chega a Portugal, e ele pura e simplesmente as leis que eu pensava que eram só retrógradas e atrasadas no Brasil por algum tipo de sentido, em Portugal o meu filho não tinha a oportunidade, também poderia efetivamente estar inscrito numa federação desportiva, mas aquela determinada federação dizia: ok, se tu não és português, tu não podes competir no campeonato nacional. Foi uma guerra que eu travei, em glória até agora, mas pronto. Entretanto, fui desafiado eu hoje, na minha área profissional, eu elaboro projetos europeus, e fui desafiado por uma organização espanhola a elaborar um projeto europeu que se chama SMASH, que precisamente começou hoje esse projeto. E na altura, quando nós estávamos a elaborar esse projeto, foi-me solicitado alguns dados de Portugal, como é que funcionava o acolhimento dos imigrantes, dos refugiados na área do desporto, e eu comecei a procurar
alguma informação nessa área. E o que eu vi é que, efetivamente, existiam várias iniciativas, mas essas iniciativas estavam sempre limitadas não só ao tipo de desporto em si, que 99,9% das vezes era futebol, e também estava limitada na questão da inclusão, que nós aqui falámos muito da inclusão, mas a grande maioria das atividades que eu registrei eram atividades em que era proporcionada a prática física, desportiva, a um determinado grupo de imigrantes, mas era entre eles, não era misturados com a comunidade local. Portanto, era facultada a possibilidade de eles fazerem o desporto, mas não era facultada a possibilidade de eles efetivamente se integrarem na comunidade, que é isso que se pretende com a palavra de integração. Este projeto que nós começamos hoje a nível europeu vai pretender fazer isso, entender quais é que são as melhores metodologias e as melhores abordagens de conseguirmos cativar com que os clubes tenham essa capacidade de absorver atletas imigrantes, atletas refugiados e fazer um trabalho verdadeiramente de inclusão. Por exemplo, na altura eu questionava-me, eu não conheço, posso estar enganado, porque o país é muito grande e são muitos clubes, o professor Vítor Patac se calhar vai-me poder ajudar, mas eu não conheço pessoalmente nenhum clube que tenha políticas específicas para o acolhimento de imigrantes ou de refugiados. E novamente, eu, por exemplo, se eu me for restringir a determinadas modalidades muito elitizadas, como a equitação, como a vela, como a esgrima, eu não me recordo de ver alguma vez algum tipo de atletas nestes desportos de origem de outros países que não seja Portugal. Então, são situações que ainda estão limitadas, e eu lanço aqui o primeiro desafio ao professor Vítor Patac. Eu chamo professor porque ele foi meu professor na universidade, e que eu admiro imenso e gosto muito. Se podemos falar de verdadeiras políticas de inclusão, quando nós temos à partida leis e federações que limitam a inclusão desses atletas no nosso país. Obrigado, Pedro. Obrigado também pelo teu testemunho, que é muito importante, porque traduz uma realidade que eu próprio não conhecia na totalidade, diga-se. E, portanto, fiquei muito satisfeito de ouvir a tua história, que parte dela não conhecia. Vamos lá ver. Eu diria o seguinte: os clubes não têm uma política, isso acho que não podemos dizer que um clube tem uma política específica para acolher imigrantes ou nessa matéria em concreto. Mas não tem, porque eu acho que, na generalidade, o acolhimento de um atleta não tem, é feito de uma forma natural. Claro que, na maioria dos clubes, a lógica é seletiva. E é seletiva para o imigrante, como é seletiva para outro qualquer praticante que ingresse no clube para praticar uma modalidade. Portanto, eu diria que provavelmente podemos fazer hoje, face à realidade demográfica, podemos estimular essas opções de política dos clubes no sentido de acolherem de uma forma mais intencional a realidade dos imigrantes. No entanto, eu diria que, de uma forma muito natural, os imigrantes são acolhidos no movimento associativo. Eu conheço a experiência do Pedro, que ele teve com o enteado, não é uma boa experiência, ela não está inteiramente resolvida, bem sei, ou não ficou na altura, mas eu também acredito e tenho quase a certeza, Pedro, que essa não é a realidade mais comum em Portugal. Porque nós também temos que distinguir uma coisa. Aquilo que é a possibilidade da prática desportiva, e essa eu julgo que não há nenhuma limitação. A única limitação que pode haver muitas vezes é pela capacidade instalada que o próprio clube tem de acolher atletas, sejam eles imigrantes ou noutra condição. Portanto, e nesse aspecto, aquilo que se refere à prática, não existe nenhuma limitação. Muitas vezes nós vamos encontrar limitações depois quando os atletas começam a ter um nível competitivo elevado, a poderem fazer a sua progressão
e aqui a começarem a colidir com aspectos, nomeadamente com a possibilidade de obterem títulos, a questão dos títulos nacionais, a questão da progressão, no caso do judo, que é muito concreta, muito particular e que levanta dificuldades adicionais, noutras modalidades nem tanto, mas eu diria que, do ponto de vista geral, os clubes não têm uma política específica nessa área, mas não têm porque não é um problema. Nós até temos dificuldade em encontrar estatísticas, as próprias autarquias, em ter estatísticas relacionadas com os atletas imigrantes. Porquê? Porque essa realidade é natural. Portanto, existem muito, é um bocadinho como na escola. Portanto, a escola também é um centro de acolhimento de diversidade. E, portanto, os clubes têm exatamente a mesma lógica. E por isso, muitas vezes, é difícil nós conseguirmos essas... Dr. Vital Pataco, gostava de interromper o seu discurso, julgo que já me próximo do final relativamente a esta questão, para dizer o seguinte: existem, como sabe, e estamos a falar nas cúpulas federativas, discriminações positivas nas próprias candidaturas que fazem relativamente a aspectos que também se podia dizer que naturalmente há uma certa tendência a serem ultrapassados. Por exemplo, em sede da candidatura para desenvolvimento da atividade regular, existe um capítulo sobre o investimento que a Federação faz para a promoção do desporto feminino. Existe também um outro capítulo relativamente aos projetos especiais de desporto juvenil. Existe também um capítulo sobre, digamos, projetos especiais ou intenções especiais no que diz respeito às pessoas com deficiência. Parece-me que a discriminação positiva que pudesse aparecer, por exemplo, nos contratos de desenvolvimento da prática desportiva no que diz respeito a projetos específicos na área da inclusão dos imigrantes, podia ter eventualmente sentido, não lhe parece, doutor? Sim, sem dúvida. Portanto, do ponto de vista da política desportiva, como sabem, o Instituto não é um operador direto, portanto, é um influenciador, portanto, exerce a sua política pública, seja na área do desporto, seja na área da juventude, por interposta entidade. E, portanto, acrescenta critérios de valoração para o financiamento a projetos, objetivamente está a promover essas políticas. E é nesse particular que me parece surgisse ali um capítulo sobre a promoção da inclusão de imigrantes, eventualmente pudesse servir. Sem dúvida. Nós temos, vamos lá ver, o Instituto tem apoiado inúmeros projetos, enfim, na área da inclusão social, que inclui as populações especiais, que inclui imigrantes, e, portanto, essa valoração já existe, eu diria, pelas outras valorações, nomeadamente no feminino, nas pessoas com deficiência, nas populações em risco, e no apoio a projetos como o futebol de rua, de cais, o próprio projeto relacionado com o Escolhas, que já foi aqui mencionado, que é um projeto em que temos parceria. Portanto, existem inúmeros projetos. O papel que o Plano Nacional de Ética no Desporto também exerce, projetos como o Safe Zone, em que estão a prevenir o risco da radicalização e a violência extremista na Europa. Portanto, nós não temos essa valoração, temos um programa, neste caso no âmbito do Desporto para Todos, que apoia muitos projetos relacionados com a imigração e com a inclusão. Mas é uma boa sugestão, tomamos boa nota, porque exploramos outros aspectos, também podemos, de facto, acrescentar especificamente esta matéria face à realidade existente. Dr. José Reis, eu ia ao seu contacto para lhe colocar uma questão, que até é colocado por um dos diretores do Panátulo, que me surgiu aqui no meu visor, que a pergunta é esta: e se o ACM ou a Secretaria de Estado, que de alguma maneira representa aqui no contexto deste assunto, que papel é que pode ter o desporto escolar ou a educação física curricular na integração, e especialmente no desenvolvimento da língua portuguesa nos jovens que reiniciam a sua vida em Portugal? Ou seja, uma das barreiras que nós encontramos no Futebol Sem Fronteiras, nós encontramos alguns dos clais na altura
que promoveram a sua inclusão no projeto, rigorosamente haver, muito na Europa de Leste, até porque foi muito direcionado para países terceiros, uma comunidade muito grande, até de jogadores que não percebiam os árbitros, que não sabiam falar português. Não é? Só que o desporto tem esta vantagem, a gente mete-lhes uma bola no pé, bola na mão, chuta para ali e toca a jogar. Não é? Mas há aqui uma barreira fundamental na área da cultura e na área da linguística, não é? Em que faz com que os atletas mais se incluam na prática desportiva. Por exemplo, se eu for um indivíduo, existe uma grande comunidade de nepaleses em Lisboa, muitos deles não sabem uma palavra de português, a não ser bom dia, boa tarde. Ora, a probabilidade de um filho de um nepalês nestas condições se dirigir a um clube porque quer jogar uma prática desportiva qualquer, esbarra na incapacidade de comunicar, não é? Provavelmente existem inúmeros programas nesse sentido, mas parece-me que o sentido da pergunta do professor José Esteves é um bocadinho, provavelmente, justamente no seio curricular das escolas, e nomeadamente potenciado pelo desporto escolar, é uma belíssima oportunidade para que se promova o conhecimento da cultura e da língua portuguesa. E, por outro lado, faria o inverso da situação, tem a ver um bocadinho com o aspecto da inclusão. Muitas vezes nós confrontamos-nos com, digamos, a vontade de dizer que, utilizando até um adágio popular que diz assim, Roma faz como os romanos. Não é? Ou seja, se eu tiver que ir a Roma, isto acontece-nos muitas vezes quando nos deslocamos a um país de cultura árabe, em que as senhoras já sabem que provavelmente vão ter que usar calção, vão ter que ter um véu na cabeça se quiserem um monumento e não sei o quê. Portanto, existe esta noção de que quando eu vou para um sítio que não é o meu, eu tenho que me adaptar àquilo que são as culturas e as práticas nesse país. Ora, o que acontece é que depois existe o reverso da medalha, é os nacionais do país não terem nenhuma preparação técnica, intelectual, enfim, formativa, que lhes permita entender qual é a melhor forma de perceber os elementos culturais de quem está a contactar comigo. E, portanto, estou convencido que eu tenho tido algumas experiências na área desportiva, por exemplo, há um dos campeonatos que se assume que vai acontecer este ano em Marrocos. Eu sei que em Marrocos, para já tenho que falar francês. Em segundo lugar, tenho que perceber como é que são os marroquinos. Mas os marroquinos também, para fazerem bem a sua função, têm que perceber como é que são os portugueses. Ou seja, por um lado, que iniciativas é que o ACM toma no sentido de promover esta proliferação do conhecimento da língua portuguesa para que os imigrantes possam comunicar com as instituições portuguesas, nomeadamente desportivas, e, por outro lado, que incentivos é que, eventualmente, isto é uma pergunta para os dois, para o Dr. Vitor Pantaleão e o Dr. José Reis, que iniciativas é que se tomam para, por exemplo, incluir nos cursos de formação de treinadores, por exemplo, nos cursos de formação de arbitragem, nos cursos de formação de desportiva, que há em inúmeras universidades, conhecimento de como se comportar, como lidar com culturas que são completamente diferentes, se calhar até muito mais ricas que as nossas, mas diferentes, em que o professor de educação física, o treinador, o dirigente esportivo, não está minimamente preparado para conseguir lidar com esta questão. Eu não sei se me fiz entender na questão que eu coloquei, porque isto é um passo, é um corredor para a inclusão que é fundamental. Obrigado. Eu penso que percebi mais ou menos, vou tentar responder naquilo que foi o meu entendimento. Sem dúvida que a questão do português é um dos maiores entraves no processo de integração e, posteriormente, de inclusão do imigrante. E nós, o Alto Comissariado para as Migrações, por exemplo, e coincidentemente, neste momento está em fase de quase a sair um aviso para o português língua de acolhimento, que é um programa de ensino do português adequado às populações migrantes, e também adequado às características e às dificuldades inerentes à população imigrante, que por vezes nem sequer têm o conhecimento básico do vocabulário básico e latino. Muitas vezes eles são indo-asiáticos, têm um outro alfabeto, e é preciso também passarmos por essa fase. Portanto, existiu essa necessidade de fazer a alteração ao ensino do português, e também, por outro lado,
uma das outras inovações que foram incluídas aqui foi a possibilidade de conjugar estes cursos também com os centros Qualifica, para que possa ser conciliada a parte profissional, da formação profissional, aliada à língua, e aqui eu não vejo o porquê não o desporto também ser incluído aqui neste processo, não é? Porque mesmo ao nível da formação, e há aqui outras questões que até ultrapassam a questão dos imigrantes. Por exemplo, existem algumas populações que têm fraco nível de alfabetização, que porventura necessitam de aprender a ler e a escrever, e uma das questões que nós estamos a trabalhar neste momento é trabalhar com alguns centros Qualifica, com algumas instituições de formação profissional, para que haja essa conciliação entre uma parte prática, não é, profissional, que as pessoas naturalmente têm mais apetência para fazer e para aprender, conjugando com o aprender da língua portuguesa. Se pode-se fazer isto, por exemplo, na área do turismo, ou se pode fazer na área da metalomecânica, ou se pode fazer na área da agricultura, poder-se-á fazer também, digo eu, mas não temos nada neste momento feito, mas digo eu que poder-se-á fazer algo na área do desporto também. Portanto, acho que é muito pertinente acho que é muito pertinente essa questão que coloco. José Rei, deixa-me dizer que esta pergunta é uma pergunta, imagina, com uma preocupação que eu tenho tido em algumas dos projetos que tenho ligado, que é, existe de facto uma transversalidade entre pelouros políticos governamentais. Ou seja, nós estamos a falar com um dirigente de uma organização que está encaixado numa Secretaria de Estado, que não tem nada a ver com uma organização que também está aqui presente, está incluído noutra Secretaria de Estado, e se formos para a igualdade de género, temos uma outra Secretaria de Estado, que é a Secretaria de Estado da Igualdade e Cidadania, que é outra Secretaria de Estado. Ou seja, o desporto... Mas deixe-me interromper-lhe, que falta aqui um pequeno pormenor, que uma das características, por exemplo, deste indivíduo que está dentro desta Secretaria de Estado, tem mesmo a ver com esta capacidade de criar pontos com os seus parceiros de outras secretarias de Estado e de outros ministérios, para que consigamos, e é esse o trabalho que estamos a fazer, e não é por acaso que este português de língua de acolhimento está a ser feito em articulação com outras áreas, por exemplo, com o turismo, mas também com o emprego, que estou com a ANCAP, quer dizer, está aqui a ser feito um trabalho de articulação entre as várias instituições e até intraministerial, para que consigamos responder àquelas que são as necessidades reais do imigrante, porque realmente nós, para fazermos integração, não podemos fazer de uma forma compartimentada, temos que fazer de uma forma sistémica e holística, não é? Portanto, é obrigatório, e o Dr. Vítor dir-me-á, que no dia em que eu chegar ao pé dele e dizer, Dr. Vítor, vamos ter que conversar porque é preciso criarmos aqui uma coisa em parceria para respondermos a esta necessidade, eu tenho quase a certeza, ainda não lhe tenho perguntado, que ele vai me dizer que sim, temos que trabalhar neste sentido. Porque é essa a nossa obrigação, é trabalharmos em rede para respondermos a uma questão que é multifatorial. Pois, isso tem a ver sem com dúvida, a sem dúvida. Vítor, não sei se... Já estamos a dar saltos, parece-me a mim, porque aqui eu estava a ver a coisa... Já está, culpado é o Dr. Mário. E o José Reis agora e o Mário Almeida já saltou para aquilo que eu diria que será a minha mensagem final, mas enfim, e que tem a ver exatamente com esta questão da... Não, mas isso não desculpa da mensagem final, vou dar agora a parte dela, não é? Bom, mas eu entendi a sua questão... Se me permite, quando estivermos a falar em desporto escolar, embora que diga assim, mas isso não tem nada a ver comigo, tem, porque apesar de tudo... Claro que tem, é evidente que sim, é evidente que sim. Aliás, eu vou-lhe dar já um exemplo da cooperação e das ligações, muitas vezes até improváveis, a setores que não estão previstos inicialmente nos programas. Mas deixe-me, porque eu percebi a sua questão em duas dimensões. Uma, na questão da barreira da língua, e que de facto penso que é um problema sério, que é reconhecido na questão da integração e da inclusão dos imigrantes, e eu aqui até faço menção, porque curiosamente hoje até falei com um dos mentores desse projeto, que é o Aguiar, que é o SPEAK. É um projeto um projeto social que integra precisamente imigrantes com a participação ativa deles no ensino de línguas de parte a parte em pequenos grupos. É uma coisa muito bem sucedida e muito instrumental para quebrar precisamente a barreira da língua. Depois, o Mário Almeida... São nossos parceiros, já agora só para complementar. Boa. Portanto, e depois colocou aqui uma outra dimensão do problema que tem a ver
com a formação de treinadores, por exemplo, incluir a questão de lidarmos com a diversidade na questão da formação. Eu diria que na formação inicial de treinadores isso não cabe, não tem cabimento pela limitação das horas e dos conteúdos que já existem, mas é muito pertinente do ponto de vista da formação contínua, porque efetivamente lidar com diferentes etnias, com diferentes nacionalidades, com diferentes culturas, exige alguma preparação e algum conhecimento que deve ser vertido para a formação dos treinadores, mas não apenas dos treinadores, eu diria também dos próprios dirigentes, porque muitas vezes a atitude de acolhimento do clube no seu todo tem a ver com a forma como os dirigentes olham para esta realidade. E aí nós também temos um programa, que é o Clube Top, que faz formação junto de dirigentes em pequenos módulos, e este tópico é um tópico que está previsto para ser integrado precisamente para facilitar esta aproximação e esta relação com os imigrantes. Mas eu vou dar aqui um exemplo muito pragmático daquilo que pode ser esta especialidade e da cooperação. Há um programa que é o programa UAR, tem a ver com, é um programa que é desenvolvido em parceria entre a universidade, entre a educação. Há um micro que está Desculpa, ativado. temos que interromper aí um micro, Duarte. Já está, desculpem. Já está? Pronto, obrigado. Eu estava aqui a dar este exemplo da UAR, que é um programa de articulação entre o desporto e a educação e que visa precisamente conciliar o sucesso escolar com o sucesso desportivo. Este programa, quando foi lançado, foi com este objetivo. Hoje tem cerca de 690 alunos, enquadrados por 32 federações esportivas, mais de 200 clubes, imensos professores, imensos treinadores. E este programa tem atualmente 16 atletas que são imigrantes e que estão enquadrados em 4 unidades de apoio ao treinamento, portanto em 4 agrupamentos de escolas e também 4 clubes, e tem países, ou tem atletas com origem em 7 países. E, portanto, eu hoje estava a falar com o coordenador deste programa, que é o professor Vítor Pardal, e ele próprio me sinalizou isto. Portanto, é muito curioso que o programa, que nada tinha a ver com as preocupações relacionadas com a imigração ou com a inclusão de imigrantes, mas ele próprio está a fazer esse papel numa lógica de cooperação entre o desporto e a educação, e neste caso vai tocar numa área social muito relevante, que é precisamente da inclusão, e quebra também as barreiras da língua e da comunicação. Portanto, é um bom exemplo. Sr. Vítor Pataco, desculpe, temos de estar aqui a insistir na dificuldade da língua. A minha questão é, além da língua que já está identificada como sendo uma dificuldade, quais é que têm sido outros problemas que se têm encontrado na implementação das políticas aqui apresentadas e quais é que são os mecanismos de avaliação e controle do que se tem feito até agora? Portanto, a primeira questão é que outras dificuldades têm sido encontradas. E a segunda questão é... Para além da língua. Exatamente, para além da língua, que outras dificuldades têm sido encontradas. E a segunda questão é quais é que são os mecanismos de avaliação e controle das medidas implementadas para saber se estamos a fazer as coisas bem ou não. Sim, não. Do ponto de vista do mecanismo de avaliação das medidas, como eu falei há pouco, o Instituto tem uma série de programas que têm impacto nesta área de intervenção, nesta área social relacionada com a inclusão e, portanto, eu não tenho aqui os números, não tenho aqui os valores, mas são inúmeros os projetos e estão quantificados os impactos. E, portanto, essa é uma forma de medir, nos projetos que são apoiados no âmbito destas áreas relacionadas com a inclusão, quantas pessoas é que nós estamos a tocar, em que medida, em que áreas. Essa é uma questão. A outra questão, Pedro, estava relacionada com a... Quais outras dificuldades além da língua que são encontradas na implementação? As dificuldades maiores penso que estão relacionadas quando os atletas imigrantes ainda estão naquela fase que
de progressão e enfrentam algumas dificuldades regulamentares específicas das modalidades. Isso acontece com alguma frequência. Ou seja, não há nenhum problema que nós tenhamos identificado relacionado com o acolhimento dos imigrantes quando há progressão e portanto, podemos encontrar algumas barreiras do ponto de vista regulamentar para as competições nacionais e que estão a atribuir títulos nacionais, mas ainda assim não temos isso contabilizado, porque são muito poucos os casos que conhecemos, mas admitimos que essa é uma dificuldade que pode haver. Mas, no geral, o desporto tem essa, enfim, é um instrumento absolutamente bem sucedido do ponto de vista da inclusão. Agora, aqui a passar para o nosso amigo José Reis, tenho aqui a questão que é: quais é que são os objetivos para o futuro e que obstáculos é que esta crise pandémica veio a criar nesses objetivos? Bem, começando pela última, esta crise veio de facto demonstrar e exacerbar aquelas que eram as dificuldades já vividas pelos e pelas tentativas também que iam sendo feitas para tentar integrar, e falando aqui concretamente do desporto, e aqui referindo àqueles exemplos que a senhora Secretária de Estado deu no início, com os projetos que estavam pensados para a integração dos refugiados e dos MENA, dos menores não acompanhados que chegaram ao país, desde aqueles projetos que têm vindo a ser desenvolvidos ao longo dos vários anos pelas várias gerações dos projetos de escolhas. Esta questão do confinamento veio impossibilitar ou veio limitar. Houve aqui, por exemplo, aqui um exemplo de um clube de escolhas, depois foi adaptado e que tentámos fazer de uma forma virtual essa manutenção, mas efetivamente esta impossibilidade de convivermos, e o desporto tem muito a ver com o convívio, com a partilha, com estarmos próximos um do outro, sem dúvida veio dificultar. Aquilo que eu espero ver no futuro, e já tinha lançado esse desafio há pouco, eu espero que no futuro, ao contrário daquilo que eu vi acontecer muitas vezes, até de gente próxima de mim, que, por exemplo, tinha jeito para jogar a bola, mas depois nunca conseguiu se regularizar e depois não conseguia o cartão de futebol e depois não conseguia e desistia e eventualmente começava a fumar as ganzas e acabava. Eu espero que amanhã nós consigamos fazer essa integração efetiva, porque eu acho que estamos a falar aqui em vários níveis, porque uma coisa é eu deixá-lo praticar o desporto, outra coisa é eu deixá-lo progredir no desporto. E se eu acho que é fundamental deixá-lo integrar-se, também acho que é fundamental deixá-lo evoluir, porque é esse processo de evolução que vai fazer com que sejam interiorizados aqueles tais princípios que falávamos há pouco, não é? Portanto, o que nós vamos tentar fazer, e em parceria com muitos dos que estão aqui presentes, e nomeadamente com o IPDJ, e com as federações, e com a COP, e com todos os parceiros, com as associações de imigrantes que são fundamentais neste processo, e eu não sei se alguém que está aqui depois terá a oportunidade de poder partilhar uma experiência ou não, porque fazem este trabalho de SAPA e muitas vezes são eles próprios que criam os clubes e promovem essa competição, às vezes não oficial, mas que funciona, até que seja possível depois regularizar as atletas para que possam competir em provas oficiais. Mas o que nós vamos tentar fazer é promover este tipo de parcerias, de protocolos que permitam e que promovam a integração desses atletas nos vários patamares que foram agora referidos. Agora, sabemos nós que é difícil, até por causa do próprio regulamento que ainda existe, da própria legislação, que por vezes, por exemplo, não permite que os atletas possam participar em competições nacionais ou que possam integrar a seleção nacional. Há aqui algumas limitações legais que aí vejo também como um problema que poderá ter que ser ultrapassado. Muito bem. Eu queria dizer, das suas palavras relativamente à pandemia, porque eu julgo que há males que vêm por bem. É um bocado triste estar a dizer isto, não é? Mas esta história do confinamento, esta história de nós não podermos gastar tempo noutras coisas, dá-nos oportunidade para gastarmos tempo em coisas que nunca conseguimos fazer porque não temos tempo. Então, isto é muitas vezes tempo, não é?
Mas em bom rigor, eu posso dar uma experiência pessoal. Eu sou um indivíduo que toco guitarra clássica há muitos anos e finalmente consegui fazer uma gravação de áreas de ópera em guitarra. Eu julgo que é uma belíssima oportunidade para fazer cursos de formação remotos, que possam até inclusivementar equivalentes a créditos de formação para dirigentes esportivos, para treinadores, para árbitros, para os mais variados agentes, em matérias em que eles nunca têm tempo, porque nós, quando estamos no nosso quadro competitivo a correr para jogos, para treinos, para reuniões federativas, etc., não temos tempo para coisa nenhuma. E neste momento é uma oportunidade única de, provavelmente, uma parceria entre o IPDJ e o ACM, é uma proposta desde cima da mesa, se pudesse, inclusivamente, criar um ciclo de conferências ou de workshops baseados neste tipo de ferramenta, dirigido a dirigentes esportivos, ou a treinadores, ou a árbitros, quem fosse, que inclusivamente o próprio IPDJ verificava de que forma é que isso poderia constituir formação contínua, em que, por exemplo, transferisse qual é a experiência de comunicação com atletas que vêm de países africanos, de língua portuguesa, ou de brasileiros, ou de países de leste. Que desporto é que se joga lá? O que é que se espera que sejam os valores éticos que são transportados da sua experiência desportiva? E poderiam haver oportunidade para fazer aqui uma certa aculturação nossa para conseguirmos perceber os atletas. Por exemplo, eu tenho, na modalidade esportiva que dirijo, tenho muitos atletas que falam crioulo. Eu gostaria de ter uma formação em crioulo, se fosse possível. Ou seja, há aqui, por que razão é que eles têm que aprender português? Se calhar o ideal seria perceber crioulo. Porque se eu tiver um atleta que venha de Inglaterra, eu falo inglês com ele, porque aí já me safo, não é? Eu não lhe estou a dizer, queres vir jogar comigo, tens de saber português. Não, eu sei falar inglês, falo com ele em inglês. Portanto, eu julgo que esta pandemia cria aqui um espaço particularmente fértil para se poderem promover um conjunto de formações de adequação dos dirigentes esportivos, e o IPDJ podia também ter aqui um papel, no que respeita a estes aspectos de percepção da cultura dos imigrantes que estão no nosso país. Eu faço uma referência em particular a também uma experiência pessoal, já agora que as experiências contam, que eu, por exemplo, tirei no ISCTE, aqui o Duarte é diretor do ISCTE, de maneira que fica contente esta notícia. Grande escola. Um curso de formação de finanças para gestores. Eu era diretor-geral de uma empresa e não percebia boi daquilo que o meu diretor financeiro me dizia, explicava. Então tive uma pós-graduação de finanças para gestor que eu adorei e já consegui perceber a discussão do orçamento, da consolidação de contas, etc. E, portanto, era isto um bocadinho, era uma espécie de cultura árabe para dirigentes esportivos, a cultura africana para dirigentes esportivos, qualquer coisa que nos permitisse que o dirigente esportivo tivesse mais à vontade para interagir com a inclusão destes nacionais imigrantes. Se quiser, só para em complemento do que está a dizer, nós, no Alto Comissariado para as Migrações, promovemos um número considerável de formações que vão desde a parte da discriminação racial até à parte da história e cultura cigana, até a parte da interculturalidade. Portanto, nós temos essas formações trabalhadas, construídas, damos em várias instituições, damos em escolas, damos junto das forças policiais, da PSP, da GNR, da DGRSP. Portanto, nós temos esses instrumentos e poderá ser aqui um bom desafio que nós temos todas as condições para poder dar resposta. Veja bem, números são assim, há 62 federações esportivas, o Dr. Vitor Patá que me corrija, não são 62, são 63. Mais 5 vezes 5 pessoas que são na sua direção, 6, 5, e temos 300 pessoas aqui candidatas a absorverem os ensinamentos que o Alto Comissariado pudesse, nesses cursos, transmitir e que fossem relevantes para a inclusão de imigrantes nas nossas atividades esportivas. Muito bem, nós estamos a chegar... Fica já a abertura aqui a todos os presentes que tenham interesse neste tipo junto das vossas instituições. É só uma questão de contactarem e vermos de que forma poderemos ajudar. Muito bem, são 9h20.
Diz. Desculpa lá, eu sei que estamos entrando na reta final, mas há aqui uma questão. Nós temos muitos participantes que são responsáveis, dirigentes, diretores de clubes, e há aqui uma questão que me parece relevante, que é quais são as linhas de apoio, de financiamento para aquelas organizações, para os nossos clubes, que queiram desenvolver, criar, melhorar as oportunidades de integração dos imigrantes atletas. Penso que é uma questão muito importante e que pode esclarecer aqui. Eu pedia tanto ao Vítor Pataco como ao José Reis que se pudessem ajudar nesta questão, era muito importante. Sim, se me permitem. Vamos ver, o Instituto tem o programa de Desporto para Todos, que admite uma série de projetos relacionados com a inclusão social dos imigrantes. E esses projetos que têm sido apoiados têm apoio em diferentes domínios, em diferentes áreas, incluindo a promoção até dos valores olímpicos, a amizade, a determinação, etc., a melhoria das condições de vida dos imigrantes, a integração na comunidade, a prevenção da delinquência juvenil, a redução do abandono escolar precoce, até a própria promoção do empreendedorismo responsável e inclusivo. Portanto, qualquer projeto que faça a relação do desporto com estas áreas de inclusão tem acolhimento ou pode ter acolhimento, não é tem, mas pode ter acolhimento nesse programa depois de ser apreciado. Portanto, o Instituto tem essa linha de apoio, que não é uma linha específica, mas é uma linha que tem apoiado imensos projetos nessa área, portanto, estamos perfeitamente abertos a projetos nessa área. Sim, senhor. Eu vou aqui, Duarte. Eu queria dar informação em relação a este aspecto também, que acho que é importante da forma como poderão receber aqui alguma informação. Nós também, na mesma lógica que estava a dizer o Dr. Vítor, tudo o que sejam projetos que tenham a ver com a integração e que possam fazer aqui uma associação com o desporto, quer através de programas escolhas, quer através de avisos FAMI, poderão ser aproveitados e poderão, se bem desenhados, podem contribuir para lá. Se me permitirem, eu passaria a palavra ao Vires, que penso que está aqui na sala, que ele é especialista nesta questão dos avisos e que poderá, se calhar, acrescentar aqui valor a esta conversa, a este tema em particular. Eu vou permitir, mas tempo muito limitado. Tive um minuto, consegue o Vires? Um minuto, já passaram 10 segundos. Olá, boa noite. Como disse o Zé, nós temos linhas de financiamento desde o Fundo de Asilo, Migração e Integração e já tivemos alguns projetos financiados na área do desporto, até com o COP já tivemos. Também já tivemos projetos financiados com a Fundação Benfica. Basicamente, como o José referiu, temos 3 grandes linhas de financiamento. Temos o Fundo de Asilo, Migração e Integração, temos o Programa Escolhas. Dentro do Fundo de Asilo, Migração e Integração, as federações ou a sociedade civil ou os clubes, qualquer movimento associativo pode concorrer diretamente e recebe um financiamento a 100%. Depois nós temos, através de uma linha de financiamento que está disponibilizada apenas e exclusivamente para os municípios, e aí a sociedade civil, a federação, as federações, alguns clubes nós temos reparado que concorrem em conjunto com as câmaras municipais, e estas linhas muitas vezes são específicas exclusivamente para nacionais de países terceiros, ou seja, estamos a falar de refugiados, estamos a falar de pessoas que não são oriundas dos Estados-membros da União Europeia. Portanto, basicamente é isso. E depois temos projetos especiais, obviamente, que se têm relevância para as políticas públicas. O próprio ACM depois entra com o financiamento vindo do Orçamento de Estado também. Muito bem. Para quem não reconhece, Vires Malgui é adjunto na Secretaria de Estado para a integração e as migrações, não é verdade? Portanto, se houver alguma dificuldade em contactar com ele, o Panato Clube terá um prazer em fornecer os contactos, ou também a ACM. Bom, eu diria que estamos nesta reta final e eu não queria deixar de pedir agora ao Dr. Vítor Pataco, que obviamente com aquele sabor amargo de boca de que nós só tocamos na rama, nos pudesse deixar uma mensagem final que lhe pudesse dizer relativamente à forma como correu esta reunião.
É isso mesmo. Eu acho que este tema tem muitas variantes, tem muitas aproximações. Nós não falamos aqui na importância que os imigrantes têm tido, por exemplo, na elevação do nível competitivo de vários quadros e de várias modalidades esportivas em Portugal, na importância que os imigrantes tiveram no treino, o salto, estou-me a lembrar do salto que a canoagem deu, teve muito a ver com um treinador polaco que esteve cá. Portanto, vamos lá ver, há aqui de facto, vários aspectos que não foram abordados e, portanto, isto tem muita matéria ou tem muito... temos muito espaço de discussão. A minha mensagem é de facto muito curta. Eu diria que nós estamos a gravitar numa questão central muito relacionada com a salvaguarda dos direitos humanos e, portanto, e da prevenção e do combate de todas as formas de discriminação. E, portanto, eu acho que isso só é possível garantir com aquilo que já foi aqui falado e tem a ver precisamente com o princípio da articulação transsetorial, os modelos cooperativos, muitas parcerias, porque não há nada mais gratificante do que testemunhar a alegria a alegria que o desporto traz à vida de uma criança, numa situação de imigrante ou não, mas especialmente numa situação dessas. Portanto, o desporto, a alegria que o desporto traz a essa criança e testemunhar esse processo e fazer parte desse processo, fez parte desse processo, é de facto muito gratificante, seja para o treinador, seja para o dirigente, seja para as instituições que apoiaram projetos que trouxeram essa alegria a esses jovens e muitas vezes também aos adultos. Portanto, muita cooperação no sentido do desporto poder de facto ser um instrumento que alavanca a inclusão de imigrantes em Portugal, porque eles de facto têm um papel fundamental, não apenas no equilíbrio demográfico, mas também na riqueza cultural que o nosso país representa. Obrigado, Dr. Vítor Pataco. Dr. José Reis, quer-nos deixar aqui com algum pensamento final antes de podermos encerrar a reunião? Também é uma coisa simples, acho que o fundamental já foi aqui dito, e é um sentimento de esperança de que, até pelo quórum aqui presente, há muita gente importada com este assunto, há muita gente a trabalhar em prol desta integração e há muita gente que acredita que o desporto é um veículo, é um instrumento fundamental para nós melhorarmos a integração e a inclusão de todas as comunidades, de todas as particularidades, em particular, ainda mais particular, a questão dos imigrantes, dos refugiados e das pessoas com maiores dificuldades. Portanto, o que eu apelo é que nós consigamos fazer esta ligação, este trabalho em parceria, este trabalho concertado, quer junto da sociedade civil, quer com as associações de imigrantes, quer com as federações, quer com o IPDJ, quer com outros ministérios, porque só desta forma concertada e integrada é que nós vamos efetivamente conseguir levar o nosso barco a bom porto, como se diz. Portanto, nesta nossa navegação, e a questão dos barcos até vem a propósito, acho que os barcos têm de chegar a bom porto e não podem ficar no meio do Mediterrâneo. Sim, senhora. Dr. José Reis, obrigado pela sua última intervenção. Cabe a mim, em 30 segundos, dizer-vos que foi um prazer estar convosco. Em devolução do vosso registro, dos quais contamos com os vossos detalhes, irão receber uma comunicação nossa, onde ficarão claros os pontos de contacto do Panáculo Lisboa e algumas iniciativas que nós programamos fazer para que os continuemos a estar connosco e aceitaremos com muita boa vontade e trabalharemos no sentido de seguir algumas das grandes preocupações que possam ter nesta área de inclusão através do desporto dos imigrantes. Boa noite, obrigado a todos e boa noite. Obrigado. Boa noite. Um abraço, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, bem-ajam. Boa noite a Boa noite a todos. Boa noite.